Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte do tema que estamos falando hoje, né? Que é o quê? O que é habilidade espiritual, né, pessoal? Então a gente viu aí na primeira parte, antes disso vou tomar um cafezinho aqui para a gente ficar mais esperto, né? Para a gente continuar. Você notou que essa primeira parte aqui você não viu muita zoada, né, pessoal? Graças a Deus, as crianças estão na escola aqui, o pessoal está mais calmo aqui, tá? O ambiente está mais agradável. Nossa, eu estou sentindo até um ambiente bem gostoso aqui, tá? É isso, tá, pessoal? Entende quando as coisas estão fluindo, a casa fica melhor, o ambiente fica melhor, tá? E aí eu tô conseguindo gravar aí, vocês vão ouvir certinho aí, né? Tudo certo, né? Então, o que foi que a gente falou na primeira parte aí? O que é que a gente viu aí? Que é essa habilidade espiritual? Ele fala que é um conceito, né, que se refere à capacidade daquela pessoa se conectar com a dimensões elevada, não dimensões baixas, tá? Quem está se conectando com dimensão baixa tá lá, pode ser enganado, acontecer muitas coisas, tá? Sugado a energia, tá? Com dimensões mais elevadas da consciência e da espiritualidade. Então, qual é o requisito, irmão Samuel, que a gente é levado para essas dimensões elevadas? É a sua maneira de como você está aqui se comportando, é a sua frequência de fazer o bem, a intenção do coração, tudo isso faz com que você, a espiritualidade elevada, se aproxime de você e você seja levado a essas dimensões mais elevadas de consciência, né? E da sua espiritualidade, tá? Ele diz que essa conexão, né? Porque é uma conexão espiritual, as habilidades podem se manifestar como intuição, empatia, mediunidade, né? Que vai transcender essa realidade. Ele fala no contexto da espiritualidade, essa habilidade é vista como um dom do Espírito Santo, permitindo que o indivíduo discernir e compreender as verdades espirituais profundas. Então, é isso que, por isso que a gente precisa desenvolver a minha pergunta. E por que temos que desenvolver essa capacidade? Por causa disso. Ela vai nos guiar, vai fazer com que a gente decida o que é verdade espirituais profundas, para que a gente não esteja enganado aqui. Por isso que aqueles que verdadeiramente é um escolhido, porque você sabe, né? Escolhido é aquele que está na frequência elevada da espiritualidade. Isso que é um escolhido, tá? Porque muita gente quer escolher, eu já sou escolhido, pronto, eu não preciso, eu sou escolhido já. E aí não vai fazer nada, vai ficar aí. Não, o escolhido, ele trabalha, ele começa a trabalhar a espiritualidade. Muitas pessoas dizem que é escolhido, mas sou escolhido. Pronto, não vou fazer nada, eu sou Que história é essa, pessoal? Não existe escolhido, tem uma missão, tem um compromisso para ele cuidar da frequência dele, tá? Então, é isso, tá? Aí a gente viu também que é fundamental desenvolver habilidade espiritual para o crescimento pessoal e espiritual. Aonde essas habilidades vai ajudar você a fortalecer a sua fé, promover paz interior e aumentar a compreensão sobre o propósito de vida. Então, vai aumentar a compreensão do que você veio fazer aqui. O que é que você veio fazer aqui, pessoal? É uma pergunta que eu deixo aí para você. Você sabe o que você veio fazer aqui? Está perdido ainda? O que é que está acontecendo? Tá?
Aí ele fala, cultivando essas habilidades, né? A pessoa se torna mais sensível à necessidade do outro. E aí ela é capaz de agir como de acordo com os princípios morais e éticos, colocando essa habilidade para o bem do outro e de si mesmo. Então, vai colocar essa habilidade tanto para você como para outra pessoa. Porque quando você está trabalhando, você está melhorando. Quando você melhora, então você começa a trabalhar a favor dos outros, pessoal. É uma coisa automática, tá? Foi isso que aconteceu comigo. E comecei a estudar, trabalhar a minha espiritualidade. Olha eu aqui agora. O que é que eu estou fazendo, pessoal? Pelo amor de Deus. Tá aumentando aí os meus inscritos aí, as visualizações estão aumentando. Obrigado, tá? Obrigado por vocês se inscreverem aí e vocês, como é que se diz? Tá visualizando aí, tá? Obrigado aí. Não sei se isso vai ser bom ou ruim para mim, mas tá tudo certo, tá? Faz parte do jogo. Aí ele fala, o desenvolvimento da mente pode alcançar através de prática, como meditação, oração, estudo das escrituras. Porque ele fala que a meditação acalma a mente, né? Facilitando uma conexão com Deus e a percepção de insight espiritual. Então, receber aquela intuição. Quando você acalma a mente, sua mente não está perturbada. Nossa, pessoal, as pessoas aqui do meu canal, quando vieram para aqui, vieram com a mente perturbada. Elas chegaram aqui, acalmaram a mente. E agora elas estão recebendo intuição, estão trabalhando a sua espiritualidade, né? Graças a Deus, tá, pessoal? Para isso que servem os meus vídeos aqui, tá? Você vê que não tem nada bonito aqui, não tem cenário bonito, não tem nada, pessoal. O que eu tenho para oferecer é isso, é o que eu tenho. Então é o que eu vou oferecer. É o meu conhecimento, meus dons aqui, me colocar na posição para que a espiritualidade possa me usar, tá? Para abençoar a sua vida. É isso que eu estou fazendo. Não tenho um recurso, não tenho dinheiro, não tem cenário bonito aqui, tá? Não tem nada, tá? Mas é isso que eu tenho para oferecer. E vocês mesmo assim, tá? Estão se inscrevendo no meu canal, estão dando visualização aí, porque vocês estão percebendo que é isso que eu estava querendo. É essas coisas. Mas não tem boniteza aqui, tá, pessoal? Não tem boniteza, mas é isso, é o que eu tenho no momento, tá? Aí o que mais, pessoal, que a gente viu na primeira parte? A gente viu que é crucial desenvolver essa habilidade espiritual, né? Porque quem possui talento também pode ser utilizado para servir ao outro e serve para glorificar a Deus. Então, seu talento, seu dom é uma glorificação a Deus, pessoal. Ele fala, o importante é estar atento às nossas paixões e inclinações naturais, né? Pois ela pode indicar o dom espiritual que temos. Então, temos que ficar atento aí. O que é que você se sente bem? O que é que lhe deixa feliz em você estar fazendo? Isso pode ser uma inclinação para o seu dom espiritual, tá? O que mais, pessoal? Aí a gente viu que a empatia, né, é uma habilidade que a gente compreende a emoção do outro, que é importante se colocar no lugar do outro para praticar o amor de Cristo. A gente viu também que a intuição é uma habilidade que de sentir as energias, de ouvir a voz interior, que ela serve como guia nas nossas decisões. Ela é vista como uma forma de orientação divina, né? A gente viu. A gente viu também que a mediunidade, né? É muitas vezes mal compreendida, né? Principalmente pelo meio evangélico, tá?
É uma habilidade espiritual que a gente se comunica com o mundo espiritual, né? Ele fala que no contexto da espiritualidade inclui a capacidade de mensagem, de orientação de ente querido, de seres espirituais elevado, tá? Elevado, tá? Né? Seres espirituais de baixa entidade, de baixa vibração, tá? Aí ele fala, importante é abordar essa habilidade com discernimento. Então, sempre buscar o discernimento se é de Deus ou não. Aquele recado, se é de você tem que fazer isso. E orientação de Deus, tá? Aí, o que é que a gente viu na primeira parte também, pessoal? Que essas habilidades estão intimamente ligadas ao crescimento espiritual, né? Está intimamente ligada à espiritualidade. Então, sem a gente desenvolver, não vai desenvolver essas habilidades. Não tem como, não tem para onde correr, pessoal. Você quer que eu corra para onde? Me diga aí, tá? Aí ele fala, à medida que tornamos mais conscientes nossa habilidade, então, você precisa estar desperto, estar mais consciente do que você está fazendo, o bem, as coisas, tá? Para que você torna mais consciente? Da nossa também nos torna mais capaz de enfrentar o desafio e nos adaptar à mudança da vida. Então você vai ter resiliência. Ele fala, é uma jornada de autoconhecimento e autodescoberta. É essencial para viver uma vida plena e significativa. Aí ele fala, por isso a habilidade não é apenas uma jornada individual. Então não é só para você. Essa habilidade foi colocada para que você colocasse aqui o grupo, né? Mas também uma experiência de grupo. Ao compartilhar a habilidade e o dom com outras pessoas, contribuímos para fortalecimento do grupo de fé. Então, você não vai só fortalecer você, você vai fortalecer o grupo de fé. Então, foi o que eu fiz aqui. Olha quantas pessoas agora aí no meu canal estão aqui assiduamente fortalecida a fé dela. É isso, pessoal. Tá? Estou usando meus talentos, meus dons para fortalecer a sua fé. É através do serviço e da colaboração que podemos manifestar o amor de Cristo. É através disso, impactando positivamente a vida das pessoas ao nosso redor. Então, você tem que impactar a vida das pessoas positivamente, pessoal. Você está impactando positivamente ou negativamente? Veja aí o que é que você está fazendo, tá? Se está dormindo, acorda, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Segunda parte, em meio à agitação da vida moderna, muitas vezes nos esquecemos de cuidar do lado espiritual, né? Da nossa espiritualidade. Buscamos sucesso profissional, relacionamento saudável, bem-estar físico, mas negligenciamos o desenvolvimento de habilidade que nutre a nossa alma. Então, as habilidades espirituais nutrem a nossa alma, pessoal, e nos conecta com algo maior que nós mesmos, que nos conecta com Deus. Então, essa vida moderna que foi preparada pela Matrix está querendo nos afastar desse trabalho espiritual, porque a gente é espírito. Porque ele não quer que você coloque a sua habilidade aqui. Ele não quer que você se conecte à sua espiritualidade. Aí ele fala, a habilidade espiritual são ferramentas que permitem navegar com sabedoria e compaixão pelo desafio da vida, né? Então, ele fala que as habilidades espirituais são ferramentas. Então, é ferramenta que foi colocada no nosso espírito para a gente usar, para a gente navegar com sabedoria e compaixão pelo desafio da vida. Então, por isso que a gente tem que navegar aqui. Na hora que fala em navegar, eu lembro da música, né? Eu sou um barco que navega pelo mar e Jesus Cristo
é o capitão. Então, lembro logo dessa música. Então, Deus enviou você para aqui, né? A nossa consciência, e deu a habilidade ao nosso espírito para a gente colocar aqui, para a gente ter, navegar com sabedoria e compaixão. Então, com essa ligação com o outro, fazendo bem o outro, no desafio da nossa vida. Ela nos conecta com um senso de propósito, então, conecta com nossos, o que é que a gente veio fazer aqui, verdadeiramente. Então, essas habilidades, ela mostra o que você veio fazer aqui. Porque você tem um dom, ela mostra que você veio estar nessa habilidade. E não resista, tá, pessoal? Não resista, pelo amor de Deus, tá? Aí ele fala significado e paz interior. Então, ela traz significado, ajuda a transcender limitações do ego. Então, o ego, né, que quer nos prender aqui, essa casca, essa personalidade, você pensa que é isso. Então, quando você começa a trabalhar, você começa a transcender esse limite do ego e alcançar um estado maior de consciência. Então, você vai elevando consciencialmente. Aí ele fala, alguns principais habilidades espirituais inclui gratidão, né? Que é a capacidade de apreciar as pequenas coisas da vida, cultivar sentimento de contentamento, perdão, né? Deixar de ir, a habilidade de deixar de ir a mágoa, ressentimento, liberar carga emocionais negativa, compaixão, a capacidade de compreender e compartilhar sentimentos do outro, agir com empatia e generosidade, né? Presença, você vai explorar essa habilidade da presença, que ele fala que é o quê? É uma habilidade de estar totalmente presente no momento, focado na experiência atual com atenção plena. Então, é você viver no aqui e no agora. Eu tenho até um vídeo aí, tá aqui no YouTube, né? Se o YouTube não tirou aí, tá aí. Eu vou até, parece, gravar falando sobre isso, tá? É importante a gente viver no aqui e no agora. Conexão, então, você tem uma habilidade de estar em conexão, né? Ele fala que é uma capacidade de se conectar com algo maior que nós mesmos, seja através da natureza, da arte, da fé e da meditação. Então, você vai procurar essa maneira, você tem essa capacidade de se conectar. Fechou o olho, você entra nessa conexão, né? Intuição, então, você sabe, né? A capacidade de ouvir a voz interior, tomar decisão guiada por um senso interno de sabedoria. Então, são essas principais habilidades, né, que a gente tem que desenvolver. Aí ele fala, o desenvolvimento de habilidade espiritual não é uma corrida, mas sim uma caminhada passo a passo. Então, não é uma corrida, eu vou ter tudo, eu vou abrir meu chakra, eu vou abrir meu terceiro... Não, calma, pessoal. Vá devagar, tá? Vá no passo a passo, na tranquilidade, que essas habilidades naturalmente, porque é uma coisa que já está aí, tá? Mas só é você entrar numa frequência melhor e equilibrando a sua vida, entrar numa vida mais simples, mais tranquila, tá? Essas coisas vai começar a fluir. Por quê? Por que estava bloqueando? Por causa da frequência. Você lembra que ontem eu falei que ele disse aqui a energia do ambiente está pesada? A sua espiritualidade, a sua mediunidade, ela bloqueia quando você está no ambiente? É isso, pessoal. Então, se você faz um ambiente agradável, olha aqui, pessoal, agora, como eu estou estudando com vocês, tá tranquila aqui minha família, tá? Não tá
Entende? Então, porque aqui a intuição pode me usar aqui, pode vir muitas coisas aqui. Quando tá assim, quando tá perturbação, talvez até eu não consiga me concentrar, desvia a minha atenção. Epa, o que é que eu estava falando? Então, acontece isso, pessoal, tá? Então, é a capacidade de ouvir, né? A voz interior, tomar decisão guiada por um senso interno de sabedoria. Então, é você estar nessa capacidade. Ele fala, não é uma corrida, mas sim caminhar passo a passo. Seja paciente consigo mesmo. Então, seja paciente. Lembre-se cada conquista, lembre-se de cada conquista e desfrute do processo de se conectar com a sua essência mais profunda. Então, vá nesse processo e cada passo que você vai melhorando, lembre como você melhorou. Tenha paciência com você, vá devagar. As coisas vão começar a fluir na sua vida, porque está aí. A habilidade está no seu espírito. Mas não está se manifestando aqui por causa da frequência negativa baixa em que você se encontra no ambiente, algum lugar. Então você tem que melhorar isso aí, tá? E melhorando a sua vida consciencialmente, tirando as coisas, porque vai aparecer esse dom na sua vida. Quando você se conectar, né, com a sua essência mais profunda, então, com a sua essência espiritual elevada. Então, essas habilidades vai aflorar. Não tem como, tá, pessoal? Aquele que está conectado, trabalhando, vai começar a fruir na vida dele essas habilidades naturalmente, porque é assim que tem que ser. Naturalmente, deixa acontecer. Por quê? É uma coisa que já está com você, não é que você. Eu recebi um poder, meu pai recebi um poder, não é. Já está aí com você, tá? Você só tirou as camadas que estavam atrapalhando essa habilidade de se manifestar, tá, pessoal? É só isso. Não existe aí a mágica acontecendo. Não existe isso, tá, pessoal? Tem muito engano aí no meio, tá? No meio religioso, muito engano. Tá, pessoal? Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa capacidade, essa habilidade espiritual? Será que fala ou não? Ou não tem na Bíblia? Vamos ler, né? Para ver se tem ou não, né? Provérbio 1:5. Ouça também, o sábio cresce em ciência e o entendido adquire habilidade. Então, aquele que ouve o sábio, né? Ele cresce em ciência, então, conhecimento, né? E o entendido, aquele que tem entendimento, adquire habilidades. Quando ele começa a entender as coisas, a habilidade começa a fluir dele. Quando ele está ouvindo a voz da sabedoria, está ouvindo o sábio. Não sou eu não, tá, pessoal? O sábio que você tem que ouvir é Cristo, tá? É ele que é o sábio, é ele que é o mestre, é ele que está guiando a igreja, tá? Eu sou meramente sou um a mais nessa engrenagem da espiritualidade. Eu sou um que estou me colocando, tá? Estou trabalhando a minha frequência, me colocando à disposição dessa espiritualidade para ser usado. Eu só sou mais um desses, tá? Quando eu não estiver aqui, a espiritualidade vai levantar outro para usar aí, tá? É isso, pessoal. Não se coloque com eu sou agora o melhor. Vai cair na espiritualidade, tá? Como eu já vi muitos cair, tá? Aí ele fala, 1 Pedro 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir ao outro, administrando fielmente a graça de Deus e as suas múltiplas formas. Então, pessoal, olha o que Pedro, né? O discípulo
de Cristo, tá? Que Cristo tinha que orientar muito Pedro, né? Então, o que é que ele fala aqui? 1 Pedro 4,10, ele diz, cada um exerça o dom que recebeu. Então, recebeu de quem? De Deus, para servir ao outro. Então, esse dom, pessoal, é para servir o outro, fazer o bem ao outro. Eu sinto muito, tá, pessoal? Porque tem muitas pessoas com habilidade maravilhosas, tá? É dom de Deus, tá? E tá usando aí para o mal. Eu sinto muito, tá? E às vezes não tá servindo o outro, tá fazendo um desserviço ao outro. Não é fácil, né, pessoal? Mas é isso aí, tá? A gente tem que tomar consciência. Aí ele fala, administrando fielmente, então, você tem que ser um administrador fiel, né? A graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, múltiplas formas que Deus usa aí esses dons, esse talento para o crescimento do corpo de Cristo. Para que cresça a igreja espiritual de Cristo, tá? É para isso, pessoal. O que mais, pessoal? Romanos 12, versículo 6 até 8. Vamos ler aqui, tá? Para a gente entender aqui esse versículo. Ele disse, temos diferentes dons. Então, já começou Paulo dizer que a gente tem diferentes dons, né? Habilidades, né? De acordo com a graça que não foi dada. Então, de acordo com a graça que não foi dada, a gente tem esses diferentes dons. Se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Então, você falar da palavra de Deus, né? Ensinar, orientar os irmãos na palavra de Deus para o bem, para edificar o crescimento dele. Então, faça isso na proporção da sua fé. Se é o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Então, veja cada dom que a espiritualidade vai usar as pessoas. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então, sempre com alegria, né, pessoal? Todas as coisas que a gente tem que fazer com alegria, porque a gente está fazendo para Deus. Tá? Todas as coisas. Entende? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Não é assim a música dos evangélicos? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Então, é isso, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, tá? Aí ele fala, 1 Timóteo 4, versículo 14. O que é que Paulo fala aqui? Para Timóteo, né, que era o discípulo dele. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com a imposição das mãos dos presbíteros. Então, o que é que ele fala, pessoal? Ele diz, Timóteo, não negligencie o dom. Então, a gente não pode negligenciar o dom que está na gente. A gente não colocar esse dom para servir ao outro, para ser benefício para outra pessoa. Porque ela foi dada através da mensagem profética, né? Foi trazida pelos apóstolos e com a imposição da mão, né? Colocou você nessa frequência da espiritualidade. Então, não negligencie isso.
Porque se você negligenciar esse dom, você está você está saindo da espiritualidade. Não pode, tá, pessoal? Não endureça o coração. Então, aquele que está endurecendo o coração para o trabalho da espiritualidade, ele está negligenciando o dom que está nele. Porque através da espiritualidade, do trabalho, é que a gente vai, esse dom vai fruir na nossa vida. Não faça uma coisa dessa, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, tá? Aí, o que mais, pessoal? 1 Coríntios, tomar um pouco mais de café aqui, tá? 1 Coríntios 13, versículo 2. Ainda que eu tenha dom de profecia e saiba todo o mistério e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover a montanha, se não tiver amor, nada serei. Então, não pode faltar o ingrediente principal, pessoal, tá? A gente, é isso que acontece, tá? Porque o cara usa uma habilidade, aí começa a se achar importante, tá? Aí tá fazendo aquilo como sem amor, sabe? Sem a frequência que a espiritualidade quer. Então, tá fazendo usando habilidade para conseguir dinheiro, tá? Fazendo muita coisa, como os pastores estão fazendo, pessoal. Sem misericórdia, sem amor de estar fazendo aquilo. Se tirar o dinheiro aí dos pastores, das pessoas, se tirar, será que ele vai fazer como eu estou fazendo? Sem dinheiro? Ensinando as pessoas? Eu tenho minha dúvida, tá? Porque a verdadeira pessoa que está na espiritualidade não é por causa do dinheiro que ele está ensinando. Ele pode até ganhar ensinando, fazendo isso, mas ele não está ali com aquela intenção. É isso, então. Tem que ter amor, porque não adianta nada você ter um dom aí de profecia, saiba todo o mistério, todo o conhecimento, ter uma fé até que move a montanha, aqui, ó, minha fé move a montanha, né? Mas se não tiver a vibração certa, a vibração do amor, nada vale, nada seria. Então, nada você não consegue nada. Tá fora da espiritualidade. E tem muitos assim, tá? Que tem aí os dons, os talentos, tá? As habilidades aí, mas está fora dessa frequência aí do amor. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é uma verdade que está acontecendo na nossa. E eu preciso falar isso aqui para se alguém tiver nessa frequência, volte para a frequência do amor. Volte, pessoal. Para a frequência verdadeira. É por isso que diz lá em Apocalipse, né? Lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor. Então, volte àquele amor que você sentia por fazer as coisas, fazia com alegria, fazia com a gratidão no coração. Por isso que está falando lá, Cristo, né? Está falando lá para a igreja dele. Lembra de onde você caiu. Você caiu aí na fé. Você se desviou das. Lembra? E volte. Volte enquanto é tempo, pessoal. Tem tempo ainda, pessoal. Volte. Entre na frequência certa. Frequência do amor. Fazendo para com as pessoas com bem, com amor, tá? Servindo ao outro, pessoal. Com o coração, com alegre. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu não recebo nada. Eu não tenho o salário aí, o dinheiro que vocês dão aí aos pastores que estão aí. Eu não tenho. Mas eu estou aqui ensinando a vocês. Vocês estão melhorando? Esse é o meu trabalho da espiritualidade, sabe? Se eu ganhar, graças a Deus. Se também não ganhar, graças a Deus também. Eu estou sempre agradecendo. Tem pessoas aqui que já entenderam isso, pessoal. Contribui aí no meu Pix, chega aí e contribui. Ela já entende isso. Mas tem outras pessoas que endurecem o coração, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal?
tem que voltar à frequência, tá? Essa é a frequência. Se não tiver amor, nada vale, nada seria. Então, não valeu de nada você ter um dom aí, uma fé, mostrar, não vale de nada. Eu sinto muito, tá? Mas essa é uma verdade que eu preciso falar aqui para vocês, tá? Aí, o que mais, pessoal? Êxodo 36, versículo 2. Então Moisés chamou Bezaleel e Aliabe e todos os homens capazes a que o Senhor deram habilidade e que estava disposto a vir realizar a obra. Então, pessoal, você via que Deus falou com Moisés, mandou chamar, né? Chamou aqui Bezaleel e Aliabe e todo aquele homem que tinha habilidade que o Senhor tinha colocado no coração dele, tá? Chame esses daí, Moisés, para ser usado para a obra, então, para benefício do povo. Coloca ele na obra. Eu dei habilidade para ele fazer isso. Ele vai fazer esse trabalho aí, tá? Então, você vê que já desde o tempo lá de Moisés, né? Deus vem dando habilidade aos homens para ele fazer o serviço, a obra que era para ser feita. Por quê? Tiago fala aqui, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Então, não muda, pessoal. Deus é o Deus que ele deu, toda a nossa dádiva, todo dom que vem do alto, tá? Descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Então, pessoal, por isso que até eu estava vendo uma pergunta, né? Porque Deus tirou os dons que deu a Satanás quando ele se desviou, perdeu? Não, pessoal. O dom continua com ele. Agora só que ele está usando para o mal. Tá? Por quê? Ele se desviou. Ele se afastou teve a morte espiritual. Porque o dom é irrevogável, pessoal. Você tem, Deus não vai tirar de você. Deus deu, é tipo um presente. Deu um presente a você, ele não vai tirar de você. Tá? Você tem esse dom, tá? Então, agora você pode, se você se desviar, você pode estar usando esses dons para o mal. É o que aconteceu com Satanás e os anjos que vieram com ele. Todos aqueles anjos têm dom aí específico. E estão usando agora contra a nossa evolução aqui. Tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas isso aconteceu e está acontecendo, tá? Porque não é porque você se desviou, você vai perder o dom. É o que acontece. Os médios, as pessoas têm. Ah, mas ele faz coisa errada, ele tá. Como é que Deus permite que ele tenha esse dom? Não, não é que Deus permite. O dom foi dado. É um presente que veio do alto. A consciência dele se desviou de Deus, aí já é outra coisa. Ele vai ser julgado, ele está afastado de Deus. A punição dele é o afastamento de ele estar da presença de Deus. É isso, tá? É só isso. Entende? Mas não pode revogar. Igual você vai dar um presente, me devolva meu presente. Você não me obedece. Não é assim, pessoal, tá? Então, por isso que eu tô como é que se diz? O estudo aqui é para trazer consciência. Porque tem pessoas aí com habilidade, mas às vezes está usando para o mal. Ele, poxa, nossa, que o irmão Samuel falou, eu tenho que usar para o bem, para Deus, tal. Então, ele tomar consciência e começar a fazer
o bem, graças a Deus, pessoal. É mais um que vai entrar na frequência aí do amor de Cristo, do amor de Deus, tá? Esse é o meu trabalho, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? 1 Coríntios 12, versículo 7 até o 11. Vamos ler aqui, né? Muitos versículos aqui, mas vamos ler para a gente entender o contexto todo, né? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então, é dada a cada um o dom, a manifestação do Espírito, visando o bem comum, o bem de todo, né? Pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, o dom de cura, pelo único Espírito, a outro pode para operar milagre, e a outro, profecia, e a outro, discernimento do Espírito. Então, aquele que percebe a energia, né? Os espíritos. E a outro, variedade de língua, e a outra, interpretação de língua. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele a distribui individualmente a cada um como quer. Então, é isso. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vai usar o dom, o talento, ele distribui para cada um, para ser usado, para o bem comum. Mas aí a pessoa recebe o dom, ela tem um dom, mas aí ela se desvia da espiritualidade, está usando para o mal. Espiritualidade não tem nada a ver com isso. Você tem que ter consciência. Por isso que ele diz, quanto mais consciência, mais você vai entrando, essas habilidades vai aflorando na sua vida. Entende, pessoal? Então, é isso que a espiritualidade está fazendo. É o único espírito que está dando dom às pessoas. Você tem um dom aí que foi dado pelo Espírito de Deus, tá? Para você usar para o bem comum, bem. Você entrar na energia do bem, na vibração do amor. Porque se você pode estar fazendo todas as coisas, como Paulo falou, mas se não tiver amor, nada vale. Nada seria. Então, não valeu de nada. Nossa, é tipo o cara correu em vão, né? Correu em vão, tá? Então, para a gente não correr em vão, a gente tem que fazer com a frequência certa, tá? Aí, o que mais, pessoal? Provérbio 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Então, confiar no seu coração é você estar com essa intuição. Então, está falando da intuição, né? Você não ir pelo seu entendimento das coisas. Você tem que confiar no Senhor, nessa intuição que está falando com você. É uma habilidade, tá? E essa habilidade vem por você trabalhar essa conexão com essa frequência. Sem trabalhar essa conexão, dificilmente você vai ser orientado. Você não vai confiar no Senhor, tá? O que mais, pessoal? Colossenses 3, versículo 12. Revista-vos, pois, como eleito de Deus, santo, amado de entranha de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, você que, para receber esse dom, se revista disso, do eleito. Então, aquele que é eleito, o que é que ele tem nas entranhas dele? Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, muitos estão dizendo aí que é escolhido, né? Porque o eleito é o escolhido. Muitos estão dizendo, eu sou escolhido. Mas você vai reparar, não tem misericórdia, não tem humildade.
não tem mansidão, não tem longanimidade. Então, como é que essa pessoa é escolhida? É o eleito, é o santo, é aquele que foi separado, chamado pela espiritualidade. Se ele não está se revertindo nas entranhas dele, dessas virtudes aqui, dessas habilidades. Então, não é eleito, não é escolhido, tá? Porque as pessoas não entendem o que é escolhido, pessoal. O escolhido, ele vai entrar na frequência de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão. Ele vai começar a dar os frutos do Espírito Santo. Esse que é o eleito, tá, pessoal? Esse que é o escolhido, tá? Porque tem muita gente dizendo assim, eu sou escolhido, mas vai ver. Quando você vai ver você é escolhido, não tem entendimento da Bíblia, não tem humildade, não tem a frequência correta da vibração do amor. Então, como é que ele é escolhido? Porque uma pessoa que se reverte, pois, como eleito de Deus, aquela que foi separada, eleita, escolhida por Deus, ela tem na entranha delas, né? Nas entranhas é dentro, né? No ser dela, ela tem todas essas habilidades aqui, essas virtudes. Tá certo, pessoal? Isso é para deixar claro, tá? Pelo engano que tá aí. Eu tive que trazer esse versículo aqui. Aí, o que mais? Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, a gente tem um sumo sacerdote que compadeceu da gente, que foi Cristo, né? Que não tinha pecado nenhum. Então, ele se compadeceu. Então, ele estava demonstrando misericórdia, pessoal. A frequência do eleito, daquele que é da espiritualidade, tá? O próprio Cristo demonstrou isso, né? Quando ele em tudo foi tentado, mas não tinha pecado, tá? E ele padeceu no nosso lugar para que a gente tivesse acesso hoje à frequência mais evoluída, tá? E graças a Deus eu estou aqui por causa dessa frequência, né? Aí o que mais? Efésios 4:32. Antes sede um para com o outro benigno, misericordioso, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, essa é a frequência. Você está benigno, misericordioso, perdoando um ao outro. Então, essa é a frequência do amor. Porque Paulo falou lá, eu posso ter o dom, usar a habilidade, ó, eu tenho aqui o dom de profecia, ó, eu tenho fé aqui, ó, que eu curo aqui pessoa. Mas se você não está fazendo isso com amor, nada vale, pessoal. Nada seria. Não, não valeu de nada. Entende? Por isso que muitos naquele dia vão falar, Senhor, Senhor, não profetizamos o seu nome, não curamos no seu nome. Ele diz, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então, por quê? Vocês não conhecem a Cristo. Vocês estavam fazendo porque tinha habilidade, mas não estavam em conexão com Cristo. Tá fora da espiritualidade. Tá? Aí o que mais? Filipenses 2:1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma entranháveis afeto e compaixão. Então, isso tem que estar nas suas entranhas, então tem que estar no seu interior. Afetos e compaixão. Então, se há algum conforto em Cristo, então, se você está em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão com o Espírito, aí você vai ter nas suas entranhas esse afeto e compaixão.
É claro, né, pessoal? Ao que mais? Isaías 30, 21. Quer se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga. Então, é a intuição, tá, pessoal? Vai fazer com que você ouça essa intuição. Você tem que seguir o caminho do meio. Não vá para a direita nem para a esquerda. Você tem que seguir essa voz, que é da voz da intuição, que é uma habilidade, né? Para a gente guiar a gente nessa jornada aqui, pessoal, nesse mar, mar quântico que a gente está aqui, para guiar nossa consciência pelo caminho do bem, na vibração boa, para a gente encontrar a saída. Senão, a gente não encontra a saída. Ah, respondendo lá, o cara lá do podcast, que ele não soube responder. A saída é a espiritualidade. Qual é a saída desse mundo aqui? A saída é a espiritualidade. E a saída é para dentro. É trabalhando você, é ouvindo essa intuição, é seguindo o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho da paz, o caminho do amor. É esse que é a saída. Porque senão vai ficar preso, tá? Não sabe responder? Chama alguém que sabe responder a essas perguntas, tá? Aí, 1 Coríntios 7, versículo 7. Gostaria que todo homem fosse como eu, mas cada um tem seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo e outro de outro. Então, você vê que Paulo gostaria que os homens fossem igual a ele, né? Que ele era solteiro, tá? Tava só se dedicando à obra de Deus, mas nem todos foram assim, tá, pessoal? Cada um tem seu dom, tá? Os homens, às vezes, precisam lá se reunir, se casar com a mulher, ter a sua família ali, viver sua vida fazendo, mas fazendo a obra de Deus, mas com outros dons, com outras coisas. Por isso que não pode ser uma coisa rígida, tá, pessoal? Não é porque Paulo não teve mulher, aí pronto, a Igreja Católica aí botou para que os padres não tivessem mulher, nem não se casassem. Não existe isso, tá? Porque cada um tem o seu dom, pessoal. A maldade que fizeram aí com os padres, né? E aí o que é que os padres fez? Está fazendo maldade com as outras pessoas. Olha aí quantos padres fizeram maldade aí, né? Principalmente contra criança, né, pessoal? Olha aí. Por causa de um entendimento que não entende as coisas da espiritualidade, tá? Porque cada um tem o dom, pessoal. Se Paulo tinha o dom dele, ele era ficar solteiro, ele ficou tranquilo. Mas o próprio Paulo reconheceu, né? É melhor que você fique igual a mim, mas não podendo, se case. Você tem outro dom para contribuir para a espiritualidade, tá? Tem que entender isso. Olha o erro que a igreja aí, a heresia aí que católica está comendo. Olha que bagaceira fez aí no meio aqui, pessoal. Você vê como o engano entra, como pode causar um mal, um outro mal pior ainda. Aí o que mais? 1 Coríntios 14, versículo 1. Então, vamos ler aqui, fazer o que aqui Paulo quer falar aqui para gente. Siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Então, o dom de ensinar, o dom da profecia que a palavra traz. Então, o dom de profetizar é o dom que você tem de ensinar aquilo que tem nas escrituras. Então, principalmente esse. Então, você tem que se dedicar. Você que foi chamado, você tem que seguir o amor, então a vibração do amor, porque não pode faltar esse ingrediente, tá? Se não tiver esse ingrediente aí, você está fora da espiritualidade, tá?
se não tiver amor no que você está fazendo. Então, mas busque também com dedicação as habilidades, a capacidade, o dom espiritual que foi dado a você. Principalmente o dom de falar, o dom de profecia, de ensinar, de explicar ali através da espiritualidade. É isso, pessoal, tá? Não é dom de profecia, eu tô vendo aqui. Não, 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 não é isso. É você ler as escrituras. É por isso que eu leio aqui a escritura e através da gente ler, a gente vai trazer ali aquela profecia que está escrita, tá? Porque tudo que já foi falado pelos profetas, Cristo e os apóstolos. Tá tudo aí na Bíblia para o nosso ensinamento, para a gente seguir. Então, aqueles que estão ensinando agora têm que ensinar segundo esse ensinamento aí de Cristo, tá? É na direção de Cristo. E fazendo isso com o ingrediente essencial que não pode faltar, que é o amor, a vibração do amor. Porque se você fazer isso sem amor, nada seria. É o que Paulo fala lá. Sem nada, não adiantou de nada você fazer isso. Fez até com espetáculo, né? Fez coisa, aqui, ó, eu sou. Pronto, já se desviou da espiritualidade, né? Tchau aí, tá desviado. Pode se arrepender? Pode. O próprio Cristo fala lá em Apocalipse, né? Arrepende-te, né? Lembra-se de onde caiu, arrepende-te e volta para o primeiro amor, tá? Primeiro amor, magoe meu coração, né? Volte para o primeiro amor, tá, pessoal? O amor de Cristo ali, aquela frequência, porque você tem que usar esses dons para o bem nessa frequência. É o que aconteceu com muitos aí, tá? Porque tem um dom, pensou que era melhor do que a outra, começou a entrar no ego, então, se desviou totalmente da espiritualidade. E agora ainda está sendo usado pelo mal, os dons dele, está usando o dom dele até para não trazer o bem para a pessoa, trazer o mal para a pessoa. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é isso que aconteceu. Então, agradecer a vocês, tá? Obrigado. Acabamos 57 minutos. Nossa, pessoal. Acabamos. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!